Olá, sejam bem-vindos ao Por Dentro da Saúde Suplementar, que além dos programas na Rádio CNSEG, agora também em vídeo. Nós vamos continuar a nossa conversa com a presidente da FenaSaúde, Solange Beatriz Palheiro Mendes, que encerra um ciclo de 3 anos de gestão. E ao seu lado, João Alceu Amoroso Lima, que assume o cargo no próximo mandato em fevereiro. Hoje vamos falar sobre a incorporação de novas tecnologias no rol de procedimentos da ANS, que recentemente divulgou uma nova resolução dando mais transparência ao processo de atualização. Solange, durante a sua gestão na FenaSaúde, a equipe realizou um estudo de impacto do rol. Então, qual foi o resultado concreto desse estudo? Antes de mais nada, eu preciso dizer que o rol de procedimento, ele na verdade é a alma, né, dos planos de saúde, né, da cobertura do serviço médico oferecido e comprado, né, por esses beneficiários. E nós, na FenaSaúde, nós adotamos assim, um mantra, né, que alcança o rol e, portanto, as suas atualizações, né. Tem impacto, tem preço, né? Então ele tem que caber no bolso dos compradores, seja a pessoa física, seja o empregador, né? Então o nosso mantra é esse: rol de procedimento, atualização de rol tem que caber no bolso da população, porque senão, ao invés de estar incorporando, agregando valor para esses beneficiários, está excluindo o beneficiário do acesso à saúde. De uma forma pioneira, então, nós nos antecipamos e elaboramos e procuramos esse estudo, que foi um primeiro estudo, né, mas mesmo assim o resultado foi um resultado surpreendente em termos financeiros, de impacto, realmente um grande impacto a cada alteração. Dificilmente, né, se consegue enxergar como uma alteração que não possa ser revestida de requisitos necessários de análise de impacto, né, da relação custo-benefício, da relação com o orçamento, não é, da população, como no sistema inglês, né? Quer dizer, não basta se ver a pertinência daquele procedimento, mas principalmente se a população tem capacidade de comprar aquele novo produto. Qual foi o grande mérito, então, desse estudo? Não só dar um parâmetro da importância de ter esses impactos, e o impacto é alto, como também ensejar que os outros participantes do setor também promovam estudos e divulguem esses estudos. O processo de atualização do rol é um pleito antigo da FenaSaúde, de revisão desse processo todo. Enfatizamos, então, sempre junto ao regulador que essa mudança, ela enfatize, ela se preocupe com a questão não só da pertinência, né, da qualidade e do resultado desse novo procedimento, a sua relação custo-benefício e a questão orçamentária. Acho que foi um primeiro passo e serviu para motivar que não só o regulador, como outros agentes da cadeia também se preocupem com a questão do custo, né, dessa incorporação. João, você também é representante de uma das associadas da FenaSaúde e você participou dessas discussões. Qual é a sua avaliação desse estudo de impacto do rol? Pegando um pouco ainda na perna da norma, muito do que a Solange falou sobre pertinência, eficácia, efetividade do tratamento e o seu impacto, foi regulamentado numa norma da ANS recente, né, na resolução 439. Então, nesse aspecto, nós estamos otimistas com as próximas rodadas de discussão do rol, que serão regidos por uma nova regulamentação mais disciplinada, que exige, inclusive, esses estudos de impacto e sua consequente repasse a preços, etc. Com relação ao estudo que a gente fez no ano passado, foi ano passado, não? Foi em 2017? Foi 2017 para o rol de só para você ter uma ideia, nós fomos
a primeira, pelo menos, entidade que propôs e que apresentou e que enfim, botou isso na mídia para discussão, e depois outras seguiram com estudos parecidos, ou impactos, etc. A própria ONS teve que se posicionar em relação a esse estudo. Pelos levantamentos que nós fizemos, se não me engano, eram 32 itens novos no rol, e haviam dados estatísticos e científicos com relação a 20, mais ou menos. Portanto, nós estudamos mais profundamente 2/3 do que estava sendo acrescentado no rol, que faz parte do rol hoje. Esses 2/3 dos procedimentos gerariam custos em bases anualizadas de alguns bilhões de reais. Nós comparamos esses bilhões com o que se gasta nos planos de saúde naquele ano, comparando, para botar na mesma medida. Então, só o acréscimo, só os novos procedimentos daquele rol, que é o atual, representavam cerca de 4 a 5% de necessidade de reajuste para fazer face aos custos adicionais decorrentes daqueles tratamentos. Portanto, no ambiente que se discute muito o porquê dos reajustes serem tão superiores à inflação, por exemplo, no ano de 17, que foi um ano de inflação da ordem de 4, 5% também, a apuração começou desse nível. Só o que era novo já começava com 4, 5% de custo, fora todas as evoluções de todos os tratamentos e frequências, utilizações e novos equipamentos, novos remédios, etc., do que do rol já existente. Né? Então, eu não estou querendo justificar o reajuste em si, mas essa dinâmica de acrescentar a cada 2 anos novos procedimentos, novas tecnologias, novos remédios e muitas vezes novas coberturas também, resulta em parte do que a gente mostra com os reajustes da inflação, da famosa inflação médica no mercado brasileiro. Isso não é um privilégio do Brasil, não, um privilégio entre aspas, né? Porque a inflação médica é muito superior à inflação em absolutamente todos os países do mundo, não tem exceção. Há países com sistemas estatais, há países com sistemas puramente privados e há países mistos como é o nosso. Nós fizemos estudos sobre isso, encomendamos um estudo ao Instituto de Saúde Suplementar, que é o IES, na mesma época, inclusive, do lançamento desse levantamento do impacto do novo rol, e ficou claro lá que em uma lista de 34 países, dos maiores, inclusive China, Estados Unidos, enfim, os países grandes e desenvolvidos, Alemanha, etc., dos 34, nessa relação, quantas vezes a inflação médica é maior do que a inflação geral de preços, o Brasil estava ali entre 15, 16, estava ali no meio do bolo, digamos assim. E na época esse índice aqui no Brasil era entre 3% e 3,5%. Né? Era uma inflação de 5% e um índice de ajuste de 16%, uma coisa parecida. Pasmem, vários países têm indicadores maiores que ele, inclusive o mercado americano, os Estados Unidos, tinha um multiplicador maior do que a inflação deles, que é mais baixa, mas lá um aumento de inflação médica da ordem de 5, 6% é 4, 5 vezes a inflação geral de preço do país. Né? Então esse é um problema mundial e nós temos que tratar ele com técnica, com argumentos, olhar para a renda, olhar para o mercado, olhar para a capacidade de pagamento, para tentar dosar e manter esse mercado sustentável e equilibrado. Eu diria que esses mesmos, vamos dizer assim, critérios, né, e objetivos se dão também na rede pública. A rede pública também tem o desafio do orçamento, também tem o desafio de atender a toda a população. Então, o desafio é o mesmo. Público e privado, estamos todos no mesmo barco. A diferença é que os sistemas públicos, o orçamento é definido. ou acaba ou tem que aumentar imposto, porque a receita de governo é imposto, e nos privados, a receita dos privados são as mensalidades, que muitas vezes acabam resultando em perda de participantes. Solange e João, eu quero agradecer pela oportunidade de entrevistar vocês aqui. É claro que 10 minutos é muito pouco para falar de tanto que a saúde suplementar tem para poder oferecer para a gente. Mas podemos falar mais. Com certeza. Voltaremos sempre. Fui convidado. Obrigado. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo e até o próximo programa. Tchau.